O presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento, por um bandido que produziu fraude. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. A farsa foi revelada. Depois de depoimento do ex-assessor de Moraes, ficou claro que as atitudes do ministro foram no mínimo estranhas. Os senadores Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Damares Alves fecharam o cerco e pedem para que o ministro Barroso interrompa imediatamente o julgamento de Bolsonaro. Bem-vindo ao Panorama Real, liberdade para pensar, verdade para informar. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para não perder nada e vamos juntos acompanhar os principais momentos do depoimento. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs circuladas, essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório. Ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento. O fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8 de 2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com Custer, com Salomão, com Portela,
com o Enzo Momenti, com Bezerra, com Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó. Os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó. A data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura, um dia depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial. Tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. Tá vendo as datas? 28, ó. Tudo bonitinho. Nenhum. Essa é a comprovação daquilo que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word, ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão para 26, a busca e apreensão foi 3 dias antes, dia 23 de agosto de 22. A busca foi dia 23 de agosto. Quer dizer, senhores, o presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento, por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado impeachment esse marginal. Um marginal. Uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal, e nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Talhaferro, que se dispôs, esse cara se dispôs. Porque esse cara, com o marginal, com as relações que ele tem, ele vai encontrar esse rapaz em qualquer lugar do mundo. Agora, senador Girão, senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, nós vamos convocar essas pessoas que ele falou para vir aqui para ouvir. Mas ou nós instalamos uma CPI, ou saímos daqui para procurar o Davi Alcolumbre, onde ele estiver, e reunir com ele, com esses documentos, porque não tem sentido mais essa palhaçada de não colocar o impeachment desse cara. Jordi, você tá vendo aí por que teve uma busca na sua casa? Todas foram assim. Olha, eu só falta ver chover pra cima. Eu não tenho outra palavra pra falar. Por isso que as grandes emissoras, a mídia, não quis dar a Biaquice. Não quis mostrar. Se tivesse mostrado isso aí, o Brasil não estava vivendo o que está vivendo nesse momento. Tem medo do Alexandre de Moraes, né? A imprensa com medo do Alexandre de Moraes. Vocês podem olhar, ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Tá aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa, tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento.
Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos para que a gente tome as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal. Nossos senadores não estão para brincadeira. Colocaram pressão nos ministros e nos líderes da Câmara e do Senado para pautarem a saída de Moraes. E você, o que acha das provas apresentadas pelo ex-assessor do ministro Moraes? Acha que é o suficiente para pedir que saia do STF? Deixe o like e comentário. E se quiser receber mais novidades da nossa política, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.